Então, vamos lá, turma. Vamos falar aqui agora da figura da evolução histórica, né, da Justiça do Trabalho, do próprio processo do trabalho durante esse desenvolvimento das relações trabalhistas pela história, até a gente chegar nesse modelo que a gente conhece hoje, né, da Justiça do Trabalho e do próprio processo do trabalho. Olha só, se a gente partir do início, aquilo que deu, vamos dizer assim, início a esse desenvolvimento estrutural e em termos de organização e metodologia do processo do trabalho até chegar na forma como a gente conhece hoje, tem origem lá em 1806. Né? Existiam uns conselhos na França e com o expansionismo de Napoleão, ele em 1806 esses conselhos eles ganham uma formatação paritária e passam a funcionar, na verdade, como órgãos que permitem, né, a análise e, eventualmente, a intervenção do Estado, de alguma forma, ainda que por meio consultivo ou orientativo, ou visando uma conciliação. E esses conselhos, então, desde 1806, que foi esse modelo iniciado por Napoleão, eram órgãos independentes do Poder Judiciário, mas que eram utilizados com essa finalidade de resolver os conflitos, né, que surgiam nas relações de trabalho. Através desses conselhos, se buscavam as soluções para aqueles conflitos, para aqueles desentendimentos próprios do direito trabalhista. Então, aquilo que era resultante de qualquer tipo de conflito proveniente da relação de trabalho era determinado, era direcionado para esses conselhos, e esses conselhos, então, como eu disse, órgãos independentes da Justiça do Trabalho, órgãos independentes do Poder Judiciário, eles resolviam, na verdade nem existia, né, Justiça do Trabalho naquela época, existia o Poder Judiciário, mas não era especializado em julgamento trabalhista. Então, toda vez que havia algum tipo de conflito que envolvia questão de trabalho, eram levados para esses conselhos e lá, através da conciliação, da mediação, da conversa, do entendimento, eles tentavam chegar a um denominador comum, né, e solucionar, então, aquele problema, aquele conflito. Esses conselhos lá na França, eles existem até hoje, né? Todo município francês tem um conselho desse. Eles não têm competência executiva, então eles podem definir soluções, eles podem sugerir soluções, eles podem até firmar acordos, mas efetivamente, se esses acordos não forem cumpridos, eles não têm competência executiva, eles não podem impor e executar aquelas decisões ou aquelas combinações, deliberações que são tomadas. Então, vejam, senhores, né, que é a primeira, vamos dizer assim, manifestação no ponto de vista de organização e estruturação de solução de conflito na área do trabalho, né? Seria o bisavô da Justiça do Trabalho, né? Tem uma formação paritária, até hoje a composição é paritária, significa dizer que há representação entre seus pares. Então, você vai ter um representante do Estado, né, que vai tratar de organizar e fazer funcionar, e você vai ter um representante dos empregados e um representante dos empregadores. Parecido com isso, senhores, nós tivemos em 1908, aí a gente já está falando de 103 anos depois, né, um século depois, a gente teve na Alemanha a criação de duas figuras chamadas, uma tribunal industrial e a outra tribunal de arbitragem. Mas o tribunal de arbitragem, ele teve um período de funcionamento muito curto, desistiram dele. Mas os tribunais industriais, eles também tinham a mesma finalidade, tentar solucionar aqueles conflitos que surgiam no âmbito do trabalho. A diferença é que eles também tratavam os conflitos coletivos. Então, por exemplo, se houvesse uma questão que envolvesse uma fábrica e se todos os seus empregados podiam procurar os tribunais industriais e eles funcionavam como um órgão que solucionava o conflito, tanto para um empregado quanto para toda a coletividade dos empregados. Então, ele atuava tanto nos conflitos individuais, como também nos conflitos coletivos, né? E era possível a representação das partes por qualquer
pessoa que elas reconhecessem como legítimos representantes. Poderia ser um colega de trabalho, poderia ser um parente, enfim. Um detalhe importante é que nos tribunais industriais alemães, toda vez que a gente tinha alguma decisão, alguma sentença por eles proferidas, eles mesmos tinham força executiva. Então, o que eles determinavam e o que eles definiam, se não fosse cumprido, eles poderiam exigir esse cumprimento. Depois disso, né, pelo mundo, a Justiça do Trabalho ela foi se desenvolvendo, cada país com os seus requisitos próprios, com seus critérios próprios, mas é um equívoco quando a gente escuta, às vezes, as pessoas falarem que a Justiça do Trabalho só existe no Brasil, que a Justiça do Trabalho, ela no Brasil é diferente do mundo inteiro, que a Justiça do Brasil é protetiva. Isso não é verdade, ok? Se os senhores fizerem um estudo na área do direito internacional e do direito comparado, os senhores verão que a Justiça do Trabalho, com algumas peculiaridades e diferenças próprias das relações de cada país, porque existe cultura, né? Porque existe prática social, porque existe modelo industrial de convivência social com a relação de trabalho diferente em cada país, né? Existe sim, inclusive nos Estados Unidos, existe sim as cortes trabalhistas, né? Então, é um equívoco falar que a Justiça do Trabalho ela só tem no Brasil e só no Brasil que ela é protetiva, isso não é verdade. Inclusive, o nosso modelo de Justiça do Trabalho, ele em grande parte se inspira tanto no modelo francês quanto no modelo da Alemanha, né? Com as diferenças, como eu disse, que são culturais, históricas e do nosso povo, da nossa forma, né? De tratar a relação trabalhista. Mas é fato que ela existe mundo afora. Para nós, senhores, o que interessa mais, dentro da matéria, é essa justiça do trabalho no Brasil, essa evolução da justiça do trabalho no Brasil. E é dela que nós vamos falar, vamos tentar, então, concentrar nela aqui. Olha só, historicamente, primeira manifestação de organização para defender as relações de trabalho no Brasil, ela surge em 1911. Em 1911, nós tivemos uma lei, que é a Lei 1299-A maiúsculo, que é de 27 de dezembro de 1911, que cria o primeiro órgão da nossa história na solução de conflito trabalhista, né? Que chamava patrono agrícola. Esse patrono agrícola, senhores, como o nome já demonstra para a gente, né? Já quer indicar, era voltado, tá certo? Basicamente, para a figura de tentar resolver os problemas e os conflitos dos trabalhadores no campo, aqueles que se dedicavam à produção agrícola, principalmente para fins de cobrança de salário, para cumprimento daquilo que na época era legislação, e obviamente aquela legislação era voltada muito mais para colono, né? Para a questão de terça parte, produção à meia, etc. Não era aquele direito trabalhista como a gente conhece hoje, hora extra, adicional noturno, nada disso. Era uma legislação muito mais simples, muito mais enxuta, né? Mas, enfim, eu até coloquei aí na aula texto para os senhores a íntegra do artigo que regulava isso lá, o artigo 3º, que prevê a figura do patrono agrícola. Então, é a primeira manifestação que a gente tem. Depois disso, em 1916, e aí vamos lembrar que em 1916 o Brasil ganha uma legislação chamada Código Civil, né? E eu comentava com os senhores aqui na nossa última aula aqui agora há pouco, né? Na primeira parte do nosso encontro de hoje, eu comentava com os senhores da importância do direito do trabalho como direito contratual e o fato dele ter se desmembrado do direito civil, porque o direito do trabalho ele vem do direito civil, ele é um direito contratual. Em 1916, o Brasil ganha o Código Civil de 1916. Hoje é o Código Civil de 2002, né? Novo Código Civil, que de novo já não tem nada, já fez 18 anos, então já não é novo, maior de idade. Mas o Código Civil de 1916 ele chega e junto com as inovações que a gente tinha, foram criados, né, no Brasil alguns órgãos. Dentre esses órgãos surgiu o Departamento Nacional do Trabalho, que seria um rascunho, né, uma primeira rascunho não, fica ruim, mas seria talvez a primeira manifestação do que a gente venha conhecer depois como Ministério do Trabalho. Então, o Departamento Nacional do Trabalho, né, era vinculado ao Ministério da Agricultura, já era um desenvolvimento do patrono agrícola, e ele tinha o objetivo, né, de uma função consultiva, de poder emitir pareceres e consultoria na área trabalhista, no sentido de indicar
as melhores formas de regular, de legislar, de fiscalizar, de impor as normas, etc. Não tinha ainda aquela característica de poder judiciário, nem de execução daquilo que ele mesmo regulamentava, ok? Por isso que era um departamento, né? Em 1923, aí sim, cria-se um Conselho Nacional do Trabalho. Aí a ideia já é pensar a normatização, a lei aplicada especialmente a essas relações que se dão no ambiente de trabalho, etc. Então já tem uma função mais específica voltada para o direito de trabalho. Resulta, senhores, que em 1934, né, cria-se, Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho. Aí sim, 1934, nós temos a criação do Ministério do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho, ele é vinculado ao Poder Executivo. Ele também não é um órgão do Poder Judiciário. E existe até hoje. O Ministério do Trabalho e Emprego está aí, ele existe, tal qual, criado em 1934. Óbvio que com algumas evoluções, mas com a mesma natureza jurídica, né? Com a mesma função, regulamentar, criar as normas, fiscalizar, enfim, né? É o nosso Ministério do Trabalho. Não tinha força de imposição para resolver conflito. Não era forma de solucionar conflito, mas permitia conciliações. Não sei se os senhores já tiveram oportunidade, ou já tiveram conhecimento, mas ainda hoje, por exemplo, se alguém faz uma denúncia no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho pode fazer uma fiscalização, pode chamar a empresa, pode chamar lá o órgão que for, o sindicato, ou quem seja legítimo para representar, e pode ser feitas reuniões, podem ser realizadas reuniões no Ministério do Trabalho, tentando solucionar algum tipo de conflito que exista em determinadas empresas ou em determinada relação jurídica. A gente mesmo, profissionalmente, atua em várias. Às vezes até para evitar que isso vá para o Ministério Público do Trabalho, que é outro órgão, né? Não vamos confundir, mas que pode ter depois uma ação civil pública, pode ter um TAC, etc. Então o Ministério do Trabalho ainda faz isso. A questão de conciliar, de chamar para tentar solucionar um conflito entre o capital, né, empregador, e a mão de obra, o trabalhador, certo? E naquela época, em 1934, quando não era possível a conciliação, aí sim, os conflitos eram encaminhados para um setor de arbitragem, né, que o próprio Estado atuava e talvez poderiam até ter algum tipo de litígio, mas era muito restrito, porque não tinha uma legislação específica. Não existia justiça do trabalho, muito menos da forma como a gente conhece hoje. Nada parecido com isso que a gente tem hoje, né? Na verdade, senhores, a bem da verdade, a Justiça do Trabalho no Brasil, ela tem pouco mais de 70 anos. Os senhores vão ver isso aqui, né? Ela vai fazer, salvo engano, ano que vem ela vai fazer 80 anos, né? Tem que ter 78, 79 anos, tá? Muito bem. 1937, Estado Novo, né? Getúlio Vargas assume a condição, através de um golpe de Estado, uma nova realidade, uma nova estrutura, né? E aí, de 1934 até 1937, a gente tinha o Conselho Nacional do Trabalho, a gente tinha os conselhos regionais e a gente tinha essas juntas de conciliação e julgamento que funcionavam junto ao Ministério do Trabalho. Daí é que vem uma figura que a gente esbarra constantemente, viu? Tô vendo aqui, ó, viu, Leonardo? Vou mexer com vocês aqui, ó. Tá vendo aí, Leonardo? Tá me ouvindo, velho? Ó, aí, faz o joia aí. Olha só, é daí que vem uma confusão que a gente sempre esbarra com ela na prática. As pessoas confundirem Justiça do Trabalho com Ministério do Trabalho. Porque o nome das varas trabalhistas, até a Constituição de 1988, era Junta de Conciliação e Julgamento, que foi instituída no Ministério do Trabalho. Então, ainda hoje, você vê muita gente falar assim, qualquer coisa eu levo a empresa lá no Ministério, só for para fazer uma denúncia, né? Ou senão para passear. Porque se quiser ter processo, tem que ser na Justiça do Trabalho. Então, pelo amor de Deus, né, turma? Ministério do Trabalho é órgão do Poder Executivo, ok? Nessa época aqui, então, era o que existia, não tinha mais nada. Aí, o que acontece? Nós vamos ter uma outra situação em 1939, né, através de um processo que argui através de uma representação específica de categorias de portuários. Eles arguem a questão da aplicação da Constituição Federal, porque desde 1934 havia previsão de instalação da Justiça do Trabalho, apesar de nunca ter sido instalada, estava previsto na Constituição de 1934, só pegar o artigo 122, os senhores verão, como também estava prevista no artigo 139 de 1934.
e 37. A Natália pediu aqui para a gente voltar em 1934. Vou ligar minha máquina do tempo aqui, tá, Natália? Você quer voltar em que especificamente? Olha só, tá longe, hein? 1934. Ó, na verdade, em 1934, só para ver se é isso mesmo, em 1934 é quando surge a criação, o ponto importante é a criação do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, não como órgão do Poder Judiciário, foi o que eu falei aqui, é órgão vinculado ao Poder Executivo, né? Ele não tinha força, por exemplo, para impor uma solução, mas ele podia fazer conciliações, podia chamar as partes, empregado, empregador, representantes do capital, representantes da mão de obra, para poder tentar conciliar e resolver os conflitos que surgiam. Se não fosse possível essas soluções, aí sim encaminhava para a arbitragem, que era um meio previsto na época, e essa arbitragem era feita através do Estado, ok? Em 1937, como eu disse, nós temos o golpe de Estado, e aí a gente chega em 1939. Resolveu aí, Natália? Melhorou? Conseguiu pegar? Manda para mim aí, por favor, no chat. Aí a gente chega, como se fosse, tá, Léo? Assim, vou chamar de Léo, né, velho? A intimidade. Como se fosse, viu, Leonardo? Ó, era como se fosse, um pouco diferente, né? Porque menos moderno e menos aparelhado. Mas era uma ideia de arbitragem, tal como as câmaras. Era uma arbitragem através do Estado e tal, meio imposta, porque a gente não tinha outra previsão. Como a gente não tinha uma legislação trabalhista específica judicial, era o que tinha e não tinha muita forma específica. Mas, enfim, é parecido, tá? O mesmo modelo. Aí, o que vai acontecer? Em 1939, o STF se manifesta em um julgamento específico, né, e diz que, de fato, há previsão constitucional para a instalação da Justiça do Trabalho, apesar dela não estar instalada até então, né? Só que em 1939, Getúlio Vargas, então, através do decreto 1237, cria a figura específica do Poder Judiciário, ou desmembra, né, o Poder Judiciário Federal, cria a figura da Justiça do Trabalho de forma específica, legislativa, e aí em 1940 faz a regulamentação, decreto-lei, o senhor sabe, tem que ser regulamentado, então vem o decreto 6596 que regulamenta essa criação da Justiça do Trabalho, e em 1941, de fato, há a instalação da Justiça do Trabalho. Agora sim, Justiça do Trabalho pertencente ao Poder Judiciário, né? Logo na sequência, historicamente, nós temos 1943. Em 1943, a consolidação das leis do trabalho. Os senhores já aprenderam sobre a consolidação, sobre a CLT, né? Consolidação das leis do trabalho, lá em direito material, mas vamos lembrar. Por que o nome é consolidação, hein, turma? Nós sabemos já, professor. É porque reuniram-se as legislações que já existiam e consolidou-se aquelas leis esparsas, várias leis, num único texto, complementando-se esse texto e adequando-se esse texto à nova realidade, inclusive da Justiça do Trabalho, instalada em 1941. Então, vem a CLT, Getúlio Vargas, em tese, entrega, né? Vamos falar assim, entrega a CLT para o povo, em 1º de maio de 1943, propositadamente, dia 1º de maio, dia do trabalho, né? E vem a CLT de 1953, que é essa, com algumas modificações, óbvio, que está aí até hoje. Em 1946, com a volta do Brasil, também entre aspas, ao regime democrático, aí a integração oficial pela Constituição Federal, reconhecendo jurisdição e competência própria da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. Então, você vê que ela é criada em 41, ela ganha regulação específica em 43 e em 46 reconhecida de vez com competência e jurisdição própria, né, a Justiça do Trabalho com essa estrutura que a gente conhece hoje. Tribunal Superior do Trabalho, TST, ele que fica lá em Brasília, que julga em terceira instância, instância especial, os processos trabalhistas, né? O TST, para o processo do trabalho, está mais ou menos como o STJ está para o processo civil, né? É o nosso tribunal especial, tá certo? É a nossa terceira instância, instância especial. Os tribunais regionais do trabalho, TRT, Minas Gerais tem um, é o da terceira região, né?
O Tribunal Regional do Trabalho, ele faz para o processo do trabalho aquele papel que o TJ, Tribunal de Justiça, faz para o processo civil. Os recursos da primeira instância vão para lá, é a nossa segunda instância. Nós vamos falar dele aqui muito ainda, né? TRT da Terceira Região de Minas Gerais. E naquela época, a gente tinha as juntas de conciliação e julgamento, que existiram até a Constituição de 88. Com a Constituição de 88 acaba a JCJ, Junta de Conciliação e Julgamento, e passa a valer as varas do trabalho. Eu não tive essa oportunidade, mas depois, se os senhores tiverem, né, contato, é só perguntar para o Bernardo Vassalli, vocês conhecem o Bernardo Vassalli, né? E também para o Anderson Marchiori, porque os dois vivenciaram esse tempo de juntas de conciliação e julgamento. Chegaram a atuar em processo lá nas JCJ. Eu não. Sou novo, não tive essa oportunidade e tal, mas eles tiveram. Advogado muitos anos lá nas JCJ, tanto o Vassalli quanto o Anderson Marchiori. Inclusive, o que eu sei de junta de conciliação e julgamento, quem me ensinou foi os dois, tá? Ó, então é o seguinte, vejam bem, as juntas de conciliação e julgamento... Oi. Você pode falar de novo, Daiane, por favor, sobre Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho? Eu não entendi a diferença. Posso, mas o Ministério do Trabalho... Ministério do Trabalho, não Ministério Público, né? Não, Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Tá, e tem um Ministério do Trabalho Público também do Trabalho, não tem? O Ministério do Trabalho, ele é órgão do Poder Executivo, tal como é, por exemplo, o Ministério do Planejamento, Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura, né? O objetivo, Ministério da Fazenda, né? O Ministério do Trabalho, o objetivo dele é regulamentar as relações de trabalho, fiscalizar, criar normas e portarias no ambiente trabalhista, inclusive, por exemplo, de saúde, de proteção, por exemplo, as NRs, né? Norma regulamentadora. O que é atividade insalubre? O que é atividade periculosa? Qual é o limite de trabalho diário? Estudos, por exemplo, sobre jornada de trabalho. Tudo cabe ao Ministério do Trabalho, órgão do Poder Executivo, ok? Então, ele fiscaliza, ele vai lá na empresa, vê se a empresa cumpre as normas, vê se a empresa está adotando a carteira dos empregados, está depositando fundo de garantia, está dando EPI, né? Ministério do Trabalho. Fiscaliza, autua e cria regulação, ok? Justiça do Trabalho, Poder Judiciário, igual o Fórum, igual a Justiça Comum, igual a Justiça Federal. Quem tem algum problema com o contrato de trabalho, não recebi hora extra, não recebi adicional noturno, não recebi salário, não recebi fundo de garantia, quero entrar na justiça, processar meu empregador, receber meus valores. Eu procuro a Justiça do Trabalho, entro com um processo, órgão do Poder Judiciário. Beleza? Ficou claro? Beleza, entendi. Beleza? Claro, muito obrigada. Então tá bom. Ó, depois disso, senhores, a gente tem 1967, né? Lembrando que a figura do AI-5 em 1964, os senhores já sabem. Ô, professor, Oi, você não toma aguinha, não? Verônica. Hã? Você não toma água, não? Que isso, professor? Tomei aguinha. Bora? Que isso? Dá uma segurada um pouquinho aí, professor. Vamos ir, Verônica. Nós temos conteúdo demais. Tem que ser. Que é isso? Você tá falando tão rápido que eu já tô perdida aqui. Tá, não. Depois você ouve a gravação lá. Na hora que você for Deus você é mais. Beleza. Você dorme, se Deus escutando direito do trabalho. Beleza, pura. Ó, vamos lá. Em 1967, senhores, nós temos a Constituição logo após um golpe de Estado, né, que é o regime militar, 1964, aí sim, todo mundo conhece a história, vem a Constituição de 67. Essa Constituição de 67 mantém a estrutura da Justiça do Trabalho, tal como nós falamos aqui, TST, TRT, JCJ, né? E aí a gente chega em 1988. Em 1988, nós ganhamos a Constituição Cidadã. Vocês são craque em Constituição. Vocês foram aluno do Vinícius Ayala, né? Todo mundo aqui estudou Constituição para danar, eu tenho certeza. Então, vocês sabem muito bem a característica da nossa Constituição Federal de 88. Ela é uma Constituição de um Estado democrático maravilhoso. Gente, o texto da Constituição Federal de 88, se o dia que você tiver emotivo, seja porque você bebeu, seja porque você brigou com alguém que você gosta, qualquer coisa, tá? Seja porque você não teve aula de processo de trabalho, está naquela tristeza danada, viu, Verônica? Você pega e lê a Constituição Federal, lê lá o artigo 5º, né? Toma uma e lê o artigo 5º da Constituição, você chora, você chega a chorar, né?
Artigo 7º, gente, aquele artigo 7º da Constituição Federal, quando eu leio o artigo 7º, quando eu falo dele, eu arrepio todo, porque a vontade que der de eu ser empregado. É tanto direito que o empregado tem, é ótimo ser empregado, porque lê o artigo 7º e me fala que não é. Pô, nossa Constituição Federal de 88, senhores, ela é literalmente um tratado democrático de direito com finalidade social. Se ela funciona, é outra história. Né? Se ela funciona, é outra história, mas que ela é. Então, vejam, em 88, a gente tem algumas medidas que alteram muito a figura da Justiça do Trabalho, mas que ampliam o direito trabalhista, né? Então, você tem como principal mudança em 88 a extinção da representação classista, aí era aquela representação paritária. Até 1988, a Justiça do Trabalho ela tinha um juiz togado, magistrado, concursado, Poder Judiciário, e você tinha um juiz representante dos empregados, um juiz representante dos empregadores. Eram chamados de juízes classistas. Classistas porque eram juízes que representavam as classes. Classes dos empregados, classe dos empregadores. Né? Empregadores e empregados. Pronto. Acaba, não tem mais, né? Agora só o juiz togado, juiz singular. O TST passa a ter integração de 17 ministros, né? E não há mais órgão colegiado, porque não há mais a junta de conciliação da primeira instância. A primeira instância, sem os juízes classistas, ela passa a ser formada apenas pelo juiz togado, pelo magistrado, um juiz do trabalho. E esse juiz vai julgar os processos trabalhistas. Então, a primeira instância passa a ter vara do trabalho, não mais junta, porque não são 3, agora é só 1. Então, não é junta mais, é vara. Então, passa a ter as varas do trabalho com o juiz. Né? E aí a Constituição traz lá a figura dos tribunais superiores, dos tribunais trabalhistas, vocês vão achar lá no artigo 111, o Tribunal Superior, vocês vão achar lá o Tribunal Regional, vocês vão achar lá o Juiz do Trabalho, porque nós já sabemos que o órgão do Poder Judiciário é o Juiz do Trabalho na primeira instância e não a vara, porque a vara é divisão administrativa, né? Vamos lembrar disso aí, né? Você bebe mais água que eu, hein, Verônica? Garrafona. Ó, então vejam bem. Vejam bem, olha só, né? Órgão, primeira instância, é o Juiz do Trabalho. A vara é divisão administrativa. Segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho. Terceira instância, Tribunal Superior do Trabalho. Está na Constituição. A emenda constitucional 45, ela modifica o artigo 114, também inova a Constituição de 88 e mexe na competência da Justiça do Trabalho. A competência, senhores, nós vamos estudar em tópico próprio, porque é importante, é extensa. Nós temos que saber certinho a competência do processo de trabalho da Justiça do Trabalho. Então, será objeto de estudo específico nosso. Mas mantém a Constituição de 88 essa organização em Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e agora varas do trabalho. Fruto dessa descentralização do Poder Judiciário, que está lá no artigo 115, parágrafo 2º da Constituição da República, ou Carta Magna, Constituição Federal, tudo a mesma coisa. Né? Uma coisa importante é que a Justiça do Trabalho pode ter a figura da justiça itinerante. Vejam os senhores o seguinte, dada a figura do juiz natural e dada aos regimentos e a liberdade de regimentação dos tribunais no Brasil, inclusive com a Constituição de 88, a Justiça do Trabalho, o Zé Henrique, Zupo, né? Falei Zupo certo? Olha só, dada essa autonomia que os tribunais têm, a Justiça do Trabalho não permite que juiz de direito julgue processo trabalhista. Senhores, juiz de direito é o juiz estadual, é o juiz da justiça comum. Juiz trabalhista é juiz federal, porque a Justiça do Trabalho é federal. Então, o juiz do trabalho, ele é federal, né? Chamar juiz trabalhista de juiz de direito é erro crasso, gravíssimo, né? Vocês forem chamar algum juiz do trabalho aí, juiz de direito, não fala que foi meu aluno não, tá? Porque eu não ensino isso não. Ó, juiz do trabalho é juiz federal, é juiz do trabalho, é juiz presidente do trabalho, só não é juiz de direito, ok? Juiz de direito é juiz da justiça comum, da justiça estadual, que trabalha lá no TJ, no juizado especial estadual, etc. Ok? Nomenclatura importante. Mas então,
os nossos regimentos, eles dividem a jurisdição territorial da Justiça do Trabalho em comarcas. Então, por exemplo, quem é de Mateus Leme, lá em Mateus Leme tem vara do TJ. Na cidade de Mateus Leme tem juiz estadual. Mas se você tiver um problema trabalhista em Mateus Leme, você se dirige à vara do trabalho de Betim, porque ela abrange o município, né, de Mateus Leme. A vara de Betim, ela é vara de Betim e também vara de Mateus Leme. Então, quem tem Mateus Leme vai para lá. Se você, só um minutinho, se você é de Carmo do Cajuru e tem um probleminha na Justiça do Trabalho, você vai a Divinópolis. Se você é de Minas Nova, para cima de Diamantina, não sei se tem alguém de lá, né? E você tem algum problema trabalhista, você vai a Diamantina, porque existe a divisão da comarca que pode ser igual a um ou mais municípios. Então, na Justiça do Trabalho, por força do nosso regimento, Tribunal Regional do Trabalho, as comarcas abrangem mais de um município. Então, juiz de direito não julga processo trabalhista. Tem que ficar claro isso. A pessoa, mais uma vez, hipótese nenhuma, zero. É nulo, ok? A Justiça do Trabalho tem uma divisão territorial, jurisdicional, competência territorial, que define as comarcas. E as comarcas abrangem mais de um município. Beleza, senhores? Quem ia perguntar? Eu e a Cristiele? e a Ana Paula. Cristiele e Ana Paula. Vamos lá. Ana Paula primeiro. Vai, Ana Paula. Te dar moral aqui, tá? Professor. Ah, Tá, ok, obrigada. fala aí. Por gentileza, olha só. É o quê? Em relação você falou que tem essa divisão, né? Da questão de territorialidade, As né? comarcas, isso. Isso, comarca. Por exemplo, o S tem a certidão específica, né? Do Supremo Tribunal, né? Por exemplo, para ver se tem algum processo. Aí, no caso, eu tiraria do Supremo Tribunal, né? Para ver se tem algum processo em tramitação. Tiraria também da regional, né? Que é, vamos supor, se fosse Belo Horizonte, da terceira, né? Região que o senhor Você quer falou, saber né? se existe algum processo trabalhista, é isso? Isso. Aí, no caso, o senhor falou que tem as varas também, então tem um outro tipo de certidão, no caso, poderia pedir Tá. também? Você quer São saber o seguinte, vê se eu três? entendi. Você quer saber se existe alguma ação em Ah. trâmite, é isso? Isso. Aí você falou que tem das varas também específicas ou Nós não? temos Eu as fiz varas do confusão. trabalho, cada comarca tem suas varas. Se você quer saber se alguém tem um processo na Justiça do Trabalho, se é isso que eu estou entendendo, você vai até o tribunal e Isso. pede a certidão. E aí você pede a abrangência que você quer, certo? Agora, existe uma figura chamada CIAT, que é a certidão de ações trabalhistas. Ela você consegue tirar online na internet pelo CNPJ dos empregadores ou CPF, ok? Mas não pelos empregados, porque a informação de quem entra na justiça é sigilosa. Se você quiser saber se uma pessoa física tem ação na justiça contra alguma empresa, você tem que fazer um requerimento específico para aquela unidade jurisdicional, você tem que ir lá identificar, dizer para que você quer e pagar uma taxa. Porque senão as empresas poderiam procurar saber se os empregados já entraram na justiça contra alguém antes de contratá-los. Isso a Justiça do Trabalho não quer, entendeu? É isso? Sim. É isso mesmo que eu queria saber. Você não Respondeu. consegue saber Obrigada. se alguém tem um processo na Justiça do Trabalho assim, dessa forma, não. Entendeu? Entendi. E aí, Então tá. Obrigada, terceira? professor. Falou, Ana. Não, é só uma curiosidade que você falou que cada região tem é como se fosse uma regional, que a justiça comum, por exemplo, minha cidade que é do interior, Você é ela de tem uma onde? comarca única. Eu sou de Rio Vermelho. Rio Vermelho? Rio Vermelho. Perto de onde? Pé de Cerro, Guanhães, Ah, muito bem. Sabinópolis e tal. Nesse Perto de caso, vai Alvorada de Minas? Não. isso, perto de Alvorada de Minas, exatamente. Conheço lá. Que é perto de Cerro, né? É, Nesse caso, eu teria que descobrir qual seria o lugar que atenderia essa demanda trabalhista, porque Rio Na Vermelho. verdade, é o seguinte: se você entrar no site do TRT, lá no site do TRT tem uma aba escrita institucional, você vai clicar lá e vai ter a jurisdição com as comarcas. Então, quando você clica lá, vai abrir, por exemplo, Betim, aí vai falar quais municípios estão em Betim. Contagem, quais municípios estão abrangidos por Contagem, e assim sucessivamente. Eu não sei te dizer
se o senhor tem justiça do trabalho agora, assim, de pronto. Eu acredito que tenha, mas se não tiver, talvez, não sei se Diamantina vai ter, teria que olhar lá. Eu não sei Guanhães, eu acredito que Guanhães, talvez. eu não sei lá onde está mais perto, mas você consegue essa informação facilmente no TRT, tá? Sim, Depois você obrigada. olha lá e me conta, viu? Te conto, sim, Então, pode valeu. deixar. Obrigada. Falou. Então, senhores, o que acontece? Como a comarca trabalhista ela abrange mais de um município, a gente tem a figura da possibilidade da justiça itinerante. Olha o exemplo que eu ia dar. Minas Novas fica alguns quilômetros, cento e poucos quilômetros, sei lá, depois de Diamantina, né? Então, Minas Novas não tem justiça do trabalho. Mas se uma pessoa tiver um problema trabalhista em Minas Novas, ele se dirige à Justiça do Trabalho em Diamantina. Obviamente que isso demanda custo, né? Deslocamento, ter que ir lá, etc. O que a Justiça do Trabalho faz? Ela tem um programa de justiça itinerante que permite, em algumas datas e conforme alguns calendários, enfim, de acordo com uma programação específica do próprio Tribunal Regional do Trabalho, ela permite que haja essa figura da justiça ir até aquele município, daquela que faz parte daquela comarca, e em determinados períodos faça atendimentos. Então é comum, por exemplo, eu já participei de um projeto desse, você lá em Minas Novas ter lá 3, 4 dias, literalmente vai tipo um caminhão assim, ó, da Justiça do Trabalho, e ali são feitas várias audiências durante 2, 3 dias, o juiz vai até lá e tal, os eventuais, e faz a audiência lá. Então a Justiça do Trabalho, ela tenta ficar próxima do cidadão, mas a ideia é que, como é um ramo muito especializado, com uma lei especializada, com um relacionamento típico, se tenha, literalmente, um poder judiciário também especializado, até para evitar, né? Porque o juiz de direito, às vezes, ele não tem aquele conhecimento fático, prático que o juiz do trabalho vai ter. Assim como se você pegar um juiz do trabalho e colocar para julgar uma questão criminal, por exemplo, talvez ele tenha dificuldade, porque não é aquilo que ele estuda, não é aquilo que ele está orientado e tal. Então, essa é a ideia, né, da Justiça do Trabalho. Só lembrando aos senhores que a gente, na Justiça do Trabalho, ele se refere tanto a relação de emprego quanto a relação de trabalho. Mas vamos lembrar lá do sexto período, é diferente, né? Nós sabemos que trabalho é gênero, e emprego é espécie. Nem todo trabalhador é empregado, né? Mas todo empregado é um trabalhador, né? Então, só para a gente lembrar isso aí, vamos recapitular isso aí lá do sexto período. A relação de emprego ela é uma espécie da relação de trabalho. É aquela que envolve a carteira assinada, o contrato de trabalho, a pessoa física que presta serviço para o empregador, observado aqueles requisitos que os senhores estudaram lá no segundo e no terceiro período. Então, senhores, esse é o papel tanto da Justiça do Trabalho quanto do nosso processo de trabalho, que será objeto de estudo nosso aqui desse semestre. Combinados? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos tranquilos? Nenhuma dúvida? Vocês são muito inteligentes, tá? Nós estamos pedindo para Como é que é? fecha o áudio, que está dando muito ruído. Quem não for fazer pergunta. Ruído. Professor. Quem está falando? O José? Não? É o José. José. Fala, mestre. É só para. CC aí de quem? Não sei se você falou, é Carlos. Nota C. E aí? Eu lembrei de você, velho, na semana passada. Né? E aí? Não sei se você falou na outra aula, perguntar qual é o seu canal no YouTube. Eu vou mandar no grupo. Fernando Quadros, mas eu vou mandar lá no grupo direitinho, beleza? Beleza, obrigado. Oi. Rio Vermelho pertence a Guanhães, a regional em Guanhães. Cristiane. Isso, pesquisei lá. Professor, tá uma dúvida aqui. Quem? Eduardo? Isso. Fala, Eduardo. Professor, com relação à Corte Superior, eu estou entendendo aqui que o TST está ali no mesmo trabalho que seria do STJ, no nível correto? Nós temos aqui na Constituição, aqui no artigo 7º, com algumas dizeres aqui de ordem constitucional, né? Se eu tiver algum conflito... Eduardo. Oi? Peraí que eu não entendi. Tem o que você falou? Na Constituição, no artigo 7º, a gente traz algumas coisas aqui sobre os direitos dos trabalhadores. Ok. Onde que entraria a figura do STF aí num debate aí trabalhista aí? Não, do STF? Ou não, é o seguinte, você vai aprender comigo aqui que o TST ele tem um papel previsto pelo artigo 896, mas aí a gente precisaria estudar primeiro a figura do recurso de revista. Mas você vai aprender que o TST
ele tem autonomia constitucional para poder julgar as questões de análise de conflito de norma trabalhista, conflito de interpretação de norma trabalhista, inclusive de questões constitucionais trabalhistas. Então, para você conseguir levar até o STF uma questão trabalhista, tem que haver uma interpretação do TST, em algum momento, contrária à interpretação constitucional ou contrária até ao próprio entendimento do STF em relação de súmula e tal. A gente podia combinar Sim. o seguinte: vamos fazer essa pergunta sua daqui umas 8 aulas, que aí nós já vamos ter estudado a questão do recurso, vai ficar mais fácil essa compreensão, mas eu posso te adiantar o seguinte: o STF ele manifesta sim sobre questão trabalhista, toda vez que há conflito da decisão do TST com norma constitucional, ou conflito das decisões do TST com aquilo que já é sumulado pelo próprio STF, entendeu? Correto. Beleza? Porque para chegar no STF é só Bacana. questão constitucional. Concorda? Bacana. Beleza? Beleza. Senhores, apareceu Oi. para mim que daqui a 1 minuto vai encerrar nossa gravação. Se os senhores entenderem pertinente, a gente pode voltar e continuar de novo, tá? Mas se não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria Eu tenho uma. agradecer aos senhores aí pela companhia de hoje, ok? Queria saber dos senhores também, se os senhores gostaram da nossa ferramenta, se acharam boa, se não acharam, se tiveram dificuldade, se não tiveram. E queria pedir aos senhores, especialmente, eu vou mandar lá no grupo assim que eu terminar, viu, Zé Carlos, a edição das aulas, amanhã já vai estar postada lá de manhã. A edição e o tratamento, ela leva, às vezes, uns 15, 20 minutos, são 2 textos, vamos ver o tempo que vai demorar. Mas, provavelmente, amanhã de manhã já vai estar lá no canal do YouTube, eu vou postar no grupo. Aí eu queria que vocês avaliassem a gravação, vissem a qualidade do vídeo, para a gente poder decidir se a gente continua com essa ferramenta ou se a gente parte para outra, ok? Pode ser assim? Professor, está ouvindo? Estou ouvindo. Jamil. Pode ser. É isso? Seu microfone está fechado, Jamil. Abriu aí, Jamil? Você colocou no mudo. Abre seu microfone, Jamil. Tanto. Agora, ó. Oi, está abrindo aí? Abriu? Abriu. Agora eu vi. Isso. Certo. Sobre o Conselho do Prodomê, eu perdi como que eles são indicados. O que eu perdi, eu tive que levantar nas horas, como que eles são indicados? São pessoas do povo, né? São pessoas eleitas pelos pares, né, pelos empregados de determinada categoria, de determinado município. É como se fosse uma eleição municipal, entre aspas, tá? Assim, é uma comparação meio, vamos dizer assim, meio grotesca, mas para você ter uma Como os ideia. promotores dos É Estados como se fosse Unidos, uma né? eleição de vereador, ok? Isso. Aí, então, Entendi. o representante Como os promotores do americanos. Estado indica, mas o representante dos empregados e dos empregadores são eleitos pelos seus pares, beleza? Correto, eu só peguei dessa parte para frente. Então, Obrigado. um sindicato, assim, mais ou menos, só para comparar. Entendi, para defender. A pronúncia aí, viu, velho? Sim, aí o caso são os homens, né, que têm o poder lá, né, os homens de orgulho, né? Gostei de ver isso aí. Conselho de Prodomê. Isso aí. No francês, faz o biquinho para falar U e fala I. E pronto, está resolvido. Isso aí, velho. Beleza, Jamil. Priscila, estou vendo aqui seu comentário. A gravação vai estar lá, viu? Você vai ver lá que ela vai estar lá no YouTube amanhã e a gente avalia a qualidade. Beleza, senhores? Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí? Podemos encerrar. Tranquilos? Então, mais uma vez, eu queria agradecer aos senhores, né? Obrigado aí pela companhia, gostei da presença. Hoje vocês me deixaram felizes porque abriram mais as câmeras, então pude ter um contato com os senhores aqui, me lembrei da sala de aula, né? Gostei Tomou muito, mais viu? susto, né? De ver todo mundo aí, né? Os que me deixaram ver, pelo menos, né? Tem gente que ainda está acanhada ainda, mas vamos ver se até o final do semestre eles perdem a vergonha, né? Eu vi a Natália, eu vi o Leonardo, vi o Zé Carlos, vi a Janaína, vi a Cristiane, vi o Bruno, vi a Angélica, vi o Zupo, né? Vi a Maria do Socorro. Então, eu agradeço aos senhores aí. Vi o Bruno, eu vi também, vi a Cristiane, já falei da Angélica, vi a Ana Paula, vi a Verônica, vi a Ana Cristina, vi o Jamil. Então, aqui, obrigado. Muito bom estar com os senhores.
façam a revisão do conteúdo agora. Os senhores estão com a matéria aí no WhatsApp, amanhã ela já estará no Sistema Faculdade, estará no YouTube, nós vamos mandar o link lá para vocês no grupo. Eu agradeço aos senhores, né? E em breve estaremos juntos novamente. Combinados? Obrigado e até a próxima. Viu, gente? Um grande abraço. Obrigado, professor. Até a Vocês se cuidem aí, tá? Ele que paga a conta. Viu? Deus. Deus também.